eventualmente, o progressista esclarecido é aquele que conserva os valores eternos e imutáveis. Qual é o valor conservador mais profundo? É o amor, a fidelidade, o casamento, você se doar a uma pessoa pela projeção, ainda que seja utópica, de uma eternidade, você prometer, você estar em perfeito estado de comunhão espiritual com a sua família, com a sua mulher, com os seus filhos, para você educar. Não só organiza a sociedade, como organiza a sua vida afetiva, sexual, espiritual. Só que aonde que a esquerda ataca? Existem problemas nessa construção ideal. É claro, você tem desejo que vai para outros cantos, você não necessariamente casa com a mesma mulher ou com o mesmo homem a vida inteira, às vezes seus filhos dão problema, às vezes a família dá problema, às vezes as pessoas não querem se adequar a esse padrão heteronormativo, alguns gostam de ser transexuais, alguns gostam do mesmo sexo. Aí a esquerda entra dizendo que o casamento, os valores judaico-cristãos conservadores são opressores em si. O que a direita faz, o que o conservador nato faz, ou deveria fazer, é perceber, estender a mão a quem é uma exceção, que não quer se casar, ou não quer ter filhos, ou quer ter uma vida de fauno, ou, eventualmente, quer uma vida mais livre desses modelos pré-estabelecidos conservadores, mas não segregá-los. O que a esquerda faz, sobretudo essa esquerda identitária atual que a gente vive, é conspurcar esses valores que são caros à maioria da família brasileira, a maioria do povo não só do Brasil, como do mundo. E aí a Bruna tem toda a razão. O Lula faz do casamento uma peça de marketing, porque ele sabe que esse discurso identitário pega, em alguma medida, o ideário das pessoas que querem ser livres, querem ser ricas, querem ter uma vida sexual, afetiva plena para além do casamento, querem ser, exatamente, desconstruir o império do patrão, acham que são ressentidos, acham que a culpa de tudo é do Estado, é da família, é do patriarcado. Ou seja, a esquerda identitária entra nesse imaginário de ressentimento popular. E o conservador raiz, o conservador nato, exatamente recupera esses valores e dá a possibilidade de exceção. A esquerda investe na exceção. O Lula sabe muito bem de que o casamento e o amor eterno, a fidelidade, a afetividade, a criação de filhos é um princípio basilar da sociedade brasileira e se casa às vésperas das eleições. Não estou dizendo que o Lula também seja incapaz de amar, mas o Lula é um homem que é capaz de usar tanto o seu casamento como peça de marketing, como, veja bem, e ele já fez isso, usar o enterro da sua ex-mulher para praticamente subir em cima do caixão e fazer daquilo ali um proselitismo político. Eu lembro quando a Marisa Letícia morreu, e ele falou assim, a Marisa morreu pelas injustiças da Lava Jato, pelas injustiças de uma elite opressora que me chamou de corrupto, que me condenou, que quer me pôr na cadeia. Da mesma forma, ele agora usa o casamento como um princípio, um valor cristão que é arraigado na sociedade brasileira para dizer, agora que eu sou livre, eu posso me casar, eu posso comungar dos valores conservadores, mas posso melhorar esses valores segundo o governo que eu vou dar a vocês. Eu que fui injustiçado pela justiça brasileira, pela elite brasileira, quando todo mundo sabe que ele, Lula, é o representativo máximo da burguesia e da pior burguesia brasileira. Aquela que se locupleta em relação ao Estado, aquela que sufoca o médio e microempreendedor, que é um valor da esquerda, aquela que suborna empreiteiros, partidos, deputados, juízes, para se tornar ele, Lula, o lulopetismo, uma espécie de ditadura subliminar. Ou seja, Lula é uma peça de marketing viva.